Amém, graças a Deus. Vamos ouvir as duas crianças que tem aqui, o irmão João Pedro e a irmã Valentina, e vamos concluir a nossa escolinha de hoje com vocês dois, tá bom? Já terminaram o livro? Terminou, irmão João Pedro? Terminou ainda não? Já terminou, irmã Clara? Já terminou? Que bom, hein? Olha, já teve gente que já chegou ao final do livro, né? Então, graças a Deus por isso. Então, vocês vêm, irmão João Pedro, vem cá, faz o favor. Aí você vai falar o capítulo, né? E o versículo da Bíblia o livro que você está lendo e o que você gostaria de mostrar para a igreja hoje, tá bom? Bom dia com Jesus. Amém. Vou ler o livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 28 e 29. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Amém. Graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Nós temos uns minutinhos ainda. Quando aquele jovem falou com Jesus ali, aí Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Aí ele perguntou para Jesus de novo: o que me falta? Aí Jesus respondeu para ele o que falta. Que faltava, no caso, ele fazer, né? Você sabe o que faltava? Faltava ele vender Isso, faltava ele vender, certinho. as coisas dele para os pobres. E aí ele foi lá rapidinho, vendeu e foi lá e distribuiu ligeirinho para os pobres. Fez isso? Você lembra se ele fez isso? Pode pôr o microfone na boca e fala assim, sim ou não. Não. Ele não fez isso? Deixa eu te perguntar aqui. Agora você me responde assim, você acha por que ele não fez aquilo ali? Por que ele não foi lá rapidinho, correu e vendeu tudo e deu aos pobres? Você acha por que ele não fez o que Jesus pediu? Você não tem noção por quê, né? É porque Jesus disse que as coisas estavam no coração dele. Tudo que ele tinha estava preso em seu coração. Aí o irmão Brana diz numa certa mensagem que nós temos que trabalhar direto mesmo e ter as coisas, nós temos direito de ter o que Deus nos der, mas desde que aquilo não deixe entrar no nosso coração, que venha tirar nós da presença de Deus, por nós ter uma moto, por nós ter um carro, por nós ter uma fazenda. Você já pensou? É muito bom ter, né? Só que não pode deixar aquele bens ficar entre nós e Deus. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Foi o que aconteceu. Ele deixou aquelas coisas, tudo que ele tinha, grandes propriedades, fazenda, tudo ficar entre ele e Deus, que era o Senhor Jesus naquele dia, né, que estava passando ali. O que faltava para ele era isto, e ele deixou passar, e a sua oportunidade passou. Amém? Então Deus te abençoe e leia, tá bom? Pode continuar lendo, que nós vamos só mudar quando vocês todos terminar, tá bom? A irmã Ana Clara já terminou, mas a irmã Ana Clara vai continuar trazendo destaque dentro do livro até o último terminar. Combinado? Nós não vamos deixar ninguém para trás, tá? Dizer assim, nós lemos o livro de Êxodo, então as crianças aqui do Rio Maria leram o livro todinho,
Tá bom? Então vem, irmã Ana Clara, e traga aqui o seu destaque. Bom dia com Jesus. Amém. Eu vou ler do Êxodo 40, do 1 ao 5. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal e acenderás as lâmpadas. Amém. Amém. Graças a Deus, Deus te abençoe. É muito bom. Ali no finalzinho desse livro aí, irmão João Pedro, a gente aprende muita coisa. O professor William, né? Hoje foi o professor William, não foi? Ele falando ali dessas coisas aí, né? Que o irmão Brana se preocupava com os pequenos. E nós também somos pequenos, né? Nós fomos pequenos e ainda somos pequenos na presença de Deus. Então, quando a gente lê um livro igual esse, a gente aprende muita coisa. A gente vai ler o livro, o professor, ele vai ler o livro para passar para os alunos, né, como a vocês. Mas, na verdade, esse livro, a gente talvez necessita dele até mais do que vocês. Ali no final dele, eu aprendi uma coisa muito importante, é você ter ordem nas coisas, tudo que você vai fazer. Quando chegar no final ali, você vai ver que Moisés, Deus pediu para Moisés anotar tudo de material que entrou para construir o templo. Tudo, ele deu quilo por quilo e grama por grama de ouro, prata e todos os tecidos que o tabernáculo usou. Olha como é bom a gente ser ordenado com umas coisas, né? Não é ruim você ser ordenado. Você já pensou? Eu fiz um serviço uma época para uma família ali, que eles deixou tudo na minha mão para me dar conta de tudo. Aquele trabalho custou R$70 mil. O irmão Elias é conhecedor, ele sabe que uma obra, você começa ela, você pega um parafuso, pega 5 sacos de cimento, pega isso e aquilo. E no final daquela obra, eu entreguei para a família todas as notinhas de tudo que eu tinha pego na loja. Aí eu lembrei, irmão Elias, quando Deus disse para Moisés, me traga todo do que foi gastado no tabernáculo, tudo anotadinho. Aí eu pensei, que maravilha, que coisa boa, né? A gente aprende que na vida nós temos que ter ordem. Eu, por exemplo, não fui criado num lar cristão, num lar de ordem, num lar do que você está sendo criado, num lar cristão. Eu fui criado num lar desordenado. Um lar que tudo bem, está tudo bem, não importa, está tudo bem. É de um tanto que eu dizia para minha mãe assim, mãe, hoje eu quero assistir televisão. Que meu pai não deixava, até tantas horas da noite. E já a minha mãe tinha um coração dócil, ela ia convencer o meu pai, para mim assistir televisão até meia-noite. Você vê o que é, né? Ela dizia, não, fulano, deixa o tadinho, porque o tadinho trabalhou o dia todo, merece. É assim, né? O povo católico é desse jeito. Se você fizer uma gracinha,
Você tem eles a hora que você quer. Mas entre nós cristãos não é assim. Nós temos que fazer as coisas certas, né? Por quê? Porque depois vocês, crianças, não vão perecer, não vão sofrer, como nós sofremos depois que conhece a verdade. Para você deixar os maus costumes do seu pai e de sua mãe, custa caro aquilo ali depois. Custa bronca de um lado, bronca do outro, custa pessoas te dizer que você é desorganizado. Já ouvi isso, pessoas falar para mim isso. Essa família mesmo lá falou um dia para mim, eu não tenho vergonha de falar para vocês, falou assim: você é um bom pedreiro, mas você é ceboso demais. Eu fiquei com raiva, irmão Elias, eu fiquei nervoso com a família? Não fiquei. Eu agradeci a eles, porque realmente eu era mesmo ceboso. Você sabe, irmão Billy, o que é ceboso numa obra, né? É um pedaço de pau para colar, é uma cabeça de pau com prego para colar, e você anda atropelando as coisas. E aí é culpa de quem? A Bíblia diz que é culpa do pai, que não educa o seu filho desde criança. É culpa nossa se os nossos filhos ainda vai passar por essas mesmas coisas. Se você crescer desse mesmo jeito, igual eu cresci, sendo desordenado, é culpa de quem? É culpa do seu pai, da sua mãe que não te ensina, é culpa do seu pastor, é culpa do seu professor, é culpa de nós adultos que não ensina as crianças, né, irmão Elias? Aí é isso. Aí eu falei, eu tenho que mudar essa história. E quando foi agora, já na penúltima obra com eles, o próprio homem que tinha me chamado de ceboso, ele chegou e disse: você mudou muito, estou gostando. Estou gostando de ver suas obras agora, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Aí eu disse para ele: a gente não pode ser burro por resto da vida. Você está entendendo como é que é? Tudo tem um tempo e tudo você pode voltar atrás. Não adianta você só falar assim: não, eu já tenho 60 anos de idade, eu ainda sou ceboso, eu vou continuar sendo, não tem problema, não dá mais tempo não. Eu acho que não dá mais tempo é aprender a tocar violão com 60 anos de idade. Porque eu tenho 44 e estou apanhando feito um cego para aprender a tocar. Aí já pensou com 60? É difícil, né? Amém? A igreja fala amém. É difícil? É difícil, irmã Maria? Com 60 anos aprender a tocar violão? É, né? Porque eu estou com 44. E o irmão Elias me ensina umas coisas, quando dá no outro dia eu já não sei mais nada daquilo ali. Mas é assim mesmo, graças a Deus. Mas é isso, crianças, vocês têm bons professores. Vocês crescem fazendo o que é errado, se quiser. Mas que vocês têm bons professores, vocês têm. Professor William ali, não tem melhor. Professor, pastor Adalberto, toda a igreja tem bons professores. Agora nós não tínhamos, quando eu era criança eu não tinha, quando eu era jovem eu não tinha. Mas Deus teve misericórdia de mim e de todos que estão aqui, que não nasceram no lar cristão, e hoje nós somos felizes. Porque Deus teve misericórdia de nós e nós estamos aqui. Amém? Então é isso, irmão João Pedro. Continue lendo. A irmã também vai trazer destaque dentro do mesmo livro, até nós ouvir o último dizer: terminei. Quem sabe que não é tudo. Domingo tu vai chegar e dizer: ei, mulher, terminei, ó. Foi bom demais. Então Deus abençoe vocês e até domingo. Aqui também, é aqui mesmo, tá vendo? Não aprende nunca. Então, bom dia com Jesus, graças a Deus, né? É muito bom, mais uma vez, estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para nós meditar na palavra que o Senhor vai nos dar nesta manhã, através do nosso pastor, através dos cânticos, através do momento
que nós vamos estar com ele aqui. Então nós vamos louvar o Senhor com o nosso irmão Elias. Bom dia com Jesus. Eu disse aos irmãos da de Xinguara, e esqueci de falar para os irmãos daqui, né? Que eu queria cantar uns hinos do antigo hinário nosso. Graças a Deus. Vamos cantar o corinho de número 26. 26. Seguindo a Jesus, passo a passo estou. Seguindo a Jesus, passo a passo estou. Em cada momento, muito feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar. Na sombra de Cristo não temo andar. Momentos e horas não vejo passar, pois quero só hoje passo andar. Graças a Deus. Vamos cantar de número 30, corinho também. Eu venho dizer ao meu Salvador que eu amo a Ti, que eu amo a Ti com meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Outra vez, entra no espírito de adoração. Sublime graças do
Deus continue abençoando. Amém? Graças a Deus por isso. Então nós vamos orar. Aqui não tem nenhum pedido, mas levante as suas mãos e lembre de alguém em suas orações. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Viemos para Te adorar, viemos para louvar a Ti, para ouvir a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa nos preparar a cada dia da nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar pelas nossas falhas, pelos momentos que andamos errante, por coisa que ainda viemos a fazer que não devemos, mas o Senhor há de nos perdoar por isto. Que a graça do nosso Deus esteja com todos, Pai, com nossos irmãos que não deram conta de chegar até aqui, mas a bênção do Senhor alcance a cada um deles, Pai. A nossos irmãos que pode estar no hospital, pode estar enferma nesta hora, que o Senhor o visite a cada um, Senhor. Abençoa o nosso povo, Pai, que pode estar no trabalho nesse momento também, que o Senhor esteja com cada um, porque o Senhor conhece a cada um de nós, porque o Senhor foi que fez a cada um dos que aqui estão, Pai. Que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre o teu povo. Nós oramos e te pedimos as tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tirar a oferta. Graças a Deus. Somente crê, irmã Sara, somente crê, para nós receber o nosso pastor. Somente crê. Bom dia com Jesus. A graça de nosso Senhor seja com todos nós. Eu creio que todos estão com o inário aí. Abre aí nesse número 269, sobre as ondas do mar. Amém, graças a Deus. Todos cantando esse hino.
que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia em Filipenses 3, versículos 15. Versículo 14, 15, 16, 17. Filipenses capítulo 3. Vamos tentar conseguir andar por cima das ondas. Andar no barco é bom, mas andar em cima das ondas, por cima das ondas,
é melhor. Graças a Deus, todos encontraram. Vamos ler, nós pegar bem o assunto aqui, versículo 13 ao 17. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis outra coisa, de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo o Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa saúde, pela condição de poder estar em mais uma manhã de bênção, sendo esse o primeiro dia da semana, onde estamos reunidos para o partir do pão espiritual. Pai bendito, queremos que todo o ego seja tirado de nós, toda carnalidade, ó Deus, tudo que é humanismo, porque nós precisamos ser transformados, ó Deus, na pessoa que possa sujeitar a si mesmo todas as coisas, como Cristo sujeitou a si todas as coisas. Ele nos deu o exemplo, para que assim nós também o fizéssemos. E nesta manhã, Pai, nós oramos para que o Senhor venha preencher em nós todos estes lugares vazios que ainda precisa ser preenchido, e nos tirar, ó Pai, dessa natureza rastejante, desta natureza humana, terrena, de pensar nas coisas que nas coisas que são de baixo. Que o Senhor nos ajude a olhar para as coisas de cima, a pensar no depósito em cima, ó Pai, na reserva que Deus fez para nós, na predestinação divina, na eleição divina, ó Deus, na posição dos santos entre os santos, ali no louvor, na grande presença de Deus no milênio, na ceia das bodas do Cordeiro, na eternidade. Ajude assim a nós, ó Pai, nesta manhã, dá-nos da Tua graça para poder caminhar por cima das ondas, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Sentai-vos. Amém. Ontem eu fiz menção da mensagem Humilha-te. Eu fiquei com vontade de ter ela hoje aqui, mas não consegui.
profeta irmão Brana, mensageiro, faz uma declaração muito forte naquela mensagem a respeito do fim e de como o mundo se encontraria nesse tempo. Na mensagem Cristo é identificado mesmo, ele fala que o mundo encontra-se enfermo por todas as partes. E seria um tempo de perplexidade, e é um tempo que não se pode fazer nada. O povo fica apavorado porque eles veem o tanto de pessoas morrendo e nem mesmo a medicina pode fazer nada. Mas é para esse tempo mesmo que nós estávamos rumando. Nosso barco ia passar por essas ondas. São ondas fortes. Então ele fala que nós vemos os terremotos novamente rebentando a terra em diversos lugares. O coração dos homens está falhando de medo, perplexidade, de nativo e angustiando as nações, e estamos exatamente no tempo do fim. Lembramos do grande terremoto outro dia, nunca houve um assim. Aí depois ele fala aqui, e ó Deus, o velho mundo está certamente enfermo por toda parte, e nós estamos esperando pela tua vinda, Senhor, aonde haverá um grande milênio, 1000 anos, aonde os justos governarão e reinarão com Cristo. Estamos esperando por essa hora, Senhor, e estamos procurando viver desta maneira. Visto ser esta hora em que estamos vendo a última geração sobre a terra, estamos esperando pela tua vinda. Jesus disse que não passaria esta geração sem que todas estas coisas acontecessem e a vinda de Cristo se desse. Esta geração é a geração a qual recebe o mensageiro para o tempo do fim. Então nós estamos vendo essa geração na condição que ela está. E estamos vendo que é nesse tempo que a igreja deve estar completamente preparada. Paulo não alega ter alcançado, porque ele também esperava pela transformação do corpo. Então, nós temos que caminhar para ser melhor. Cada culto traz uma surpresa. Tem culto que traz uma surpresa agradável, tem culto que traz uma surpresa desagradável. Todo jeito é surpresa. E de forma que tudo vale, né? A gente tem que estar preparado para tudo, porque a gente vê que a coisa mais difícil, o profeta fala em uma de suas mensagens, que Deus colocou tudo para lhe obedecer, tudo gira e funciona através de uma regência divina. Sol, nuvem, estrela, árvores, terra, tempo de chuva, tempo de seca, tempo de fruto, tempo de
que não tem fruto nas árvores, tudo funciona automaticamente. Ele diz que tem uma coisa que está sempre em guerra, é o homem e Deus. Ele diz que Deus fez o homem para lhe obedecer, e o trabalho de Deus durante todos esses anos é fazer o homem obedecer a Deus, porque ele diz que parece que tudo obedece, exceto o homem, porque o homem dos seres que foi feito é o que tem inteligência, é o que a ele foi dado o livre-arbítrio para escolher, para agir, para fazer, para realizar. Por isso que é difícil. Mas encontramos no grande propósito de Deus, que a igreja de Deus, a noiva de Cristo, o povo de Deus, tem que ser regido também automaticamente por Deus, como as outras coisas são, porque assim foi que Deus fez. No princípio era assim. Adão era regido por Deus e Adão regia a natureza. Então, Adão era regido pelo Espírito de Deus e ele tinha capacidade de reger todo o restante da natureza aqui embaixo. Mas, irmãos, até que esse Espírito Santo tome o completo controle das nossas vidas, para nos fazer entender, compreender, para nos fazer manso, para nos fazer moderados, submissos. Ontem nós vimos uma cena de insubmissão, vimos muita cena de submissão e vimos uma cena de insubmissão. A igreja, o povo que está precisando de Deus, irmão, é nós, para subir. O mundo não quer Deus, o mundo está buscando Deus. Quem está buscando Deus é nós. O mundo lá não está mais na expectativa de receber Deus. O mundo já está preparado para receber o juízo. Mas quem está precisando de ser submisso, de ser manso, de ser humilde, é nós. Mas nós ainda vamos ver, irmão, no final de tudo, a palha e as coisas sair. Parece com um corpo estranho. Uma pessoa, se ele não receber o Espírito Santo de Deus, ele torna-se um corpo estranho no organismo de Deus. Vamos falar um pouco para levar ao conhecimento. O que é um corpo estranho? É algo que não faz parte do seu próprio ser. A ciência mostra que o câncer é um corpo estranho se desenvolvendo no corpo de uma pessoa. Então ele é um ser, o profeta fala que não estava ali, mas agora está, e ele tem vida, ele cresce. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ele torna-se um corpo estranho no organismo de Deus, ele não pode ficar, ele causa incômodo, ele é incomodado e muitas das vezes ele causa incômodo a outros, porque ele não anivela, irmão, o espírito, ele não tem o mesmo exemplo, ele não é imitador de Cristo como aquele outro é. Ele não vem ao culto para apoiar, para dizer amém, para dizer, pode ser falado sem palavra, mas na hora que falar um aqui eu gostar, eu digo amém. Essas outras devem ser para o outro irmão lá dizer amém, para o outro dizer amém, para o outro dizer amém, na hora que sair a minha eu falo amém. O profeta diz que o amém sai de dentro do coração das pessoas e não é da boca. Quando a boca fala é porque dentro já disse amém.
Mas aí, irmão, vem ao culto só para discordar, para dizer assim: eu não concordo. É um corpo estranho, atrapalha a reunião. Era melhor não vir ao culto, porque o profeta diz que um comportamento diferente de uma pessoa no culto atrapalha todo o culto. Atrapalha todo o culto. Olhando para a Bíblia, nós observamos que Jesus Cristo, em certas reuniões, em algumas das reuniões que Jesus Cristo ministrou, teve uma delas que ele teve que sair às pressas. Você pode ler a Bíblia que você vai encontrar. Teve reunião que Jesus teve que sair às pressas do meio do povo. Então aquela é a mesma condição que Jesus se encontra quando ele entra dentro de uma congregação que não lhe aceita. Essa é a situação que a palavra de Deus se encontra quando ela está sendo explanada de uma forma que não é concordada. Se for concordado, se Jesus tivesse sido concordado naquilo que ele pregava naqueles dias, ele teria ficado na congregação, mas ele teve que sair, por causa que eles queriam matar. Era tão grande a discórdia que eles queriam matar, queriam apedrejar. Então é muito difícil. Então eu tenho sempre falado que a mensagem vai se voltar, nós temos que nos voltar com a mensagem para nós mesmos, porque é desses 8 ou 10 que tem por aqui que vai subir a noiva. Vamos dizer que esse é o povo que Deus chamou para tratar com ele. A mensagem é para nós. Porque não existe, irmão, idade, não existe tempo de fé. Existe experiência experimentada do Espírito Santo na vida das pessoas. Existe, não é como carteira assinada, 30, 40 anos de carteira, aposento no final da experiência. A vida cristã é traçada de experiências dadas pelo Espírito Santo. Tem que ser assim. Porque tempo não vale muita coisa, porque aqueles fariseus e aqueles saduceus tinham tempo, tinha formatura, tinha diploma, tinha tudo, mas eles não tinham o Espírito Santo para mover a lei. Quem tinha o Espírito Santo para mover a lei era Jesus Cristo. Ele movia a lei, fez a lei funcionar em forma de graça à vista deles todos. E eles faziam a lei funcionar em forma de morte, e Jesus Cristo fez a lei funcionar em forma de vida. Eles impunham às pessoas: olha, 6 dias na semana tem para trazer os enfermos à igreja, e vocês ficam trazendo aí. Aquela mulher tinha vindo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Ela nunca tinha sido curada por eles e nunca ia ser curada por eles, porque eles não tinham a lei na forma de vida, eles tinham a lei na forma de morte. Eles tinham a lei para acusar, eles tinham a lei para apedrejar, eles tinham a lei para matar, e Jesus Cristo trouxe a lei para dar vida, transformou a lei que uma vez matava, transformou em vida para eles na presença deles. Disse: essa mulher aqui há 18 anos, que está encurvada, é doente, ela também é filha de Abraão, ela merece ter vida, ela merece ser curada. Então é muito fácil, irmão, às vezes transformar a palavra de Deus em pedras, e aí ficarmos só, lá e vai um versículo, pum. O profeta falou isso. Tem muita gente vivendo de apedrejar os outros com a própria palavra.
vida farisaica. A palavra não foi feita para ser pedra para apedrejar a outros, a palavra foi escrita para lapidar e transformar a vida das pessoas em pessoas cristãs, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, que é uma responsabilidade de cada pessoa que crê nela. Porque lá eles tinham a palavra, a lei, apedrejando as pessoas, e Jesus tinha a mesma palavra, a lei, na forma de graça, abençoando as pessoas. Aleluia. Porque aqueles que creem em Jesus Cristo, eles não veem falha em Jesus Cristo. Na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, 146. O mesmo agora, aqueles que creem nele e o amam, aqueles que creem nele não veem falha alguma nele. Eles não veem nenhuma heresia, eles não veem nada errado, eles não veem nada errado com sua palavra. Eles não veem nada de errado com o seu povo, eles apenas enxergam a Jesus e isso é tudo. Eles são predestinados para a vida eterna, então eles apenas se põem ao lado de Jesus e permanecem ali. Não vê nada de errado. O que há de errado? Nós costumávamos cantar um pequeno corinho. O irmão Roy Robson costumava cantar um pequeno coro aqui. Eu acho que foi no tempo que vocês vinham aqui. A letra do coro: tomarei o caminho dos poucos desprezados do Senhor. Comecei com Jesus e seguirei em frente. Não vou deixar nada me desanimar. Não vou deixar nada tomar a frente no meu caminho. Não vou olhar para a direita nem para a esquerda. Vou permanecer olhando para Cristo. Não vou exigir perfeição nos outros porque eu ainda não sou perfeito. Não vou exigir que os outros sejam completamente santos, porque eu ainda não sou completamente santo. Essa deveria ser a atitude de cada verdadeiro cristão nascido de novo do Espírito de Deus. Essa, na realidade, é a atitude. Não deveria ser, não. É a atitude do verdadeiro cristão nascido do Espírito de Deus. Ele sabe que ele espera por algo. Nós temos que ter consciência de que nós esperamos por algo. O profeta disse: vocês sabem que eu espero por algo aqui nessa plataforma. Se ele vai vir para me ajudar, eu não sei, mas eu tenho consciência de que eu estou esperando algo. Nós esperamos algo acontecer. Abraão esperava por algo. Quanto mais o tempo passava, mais Abraão enfraquecia, no físico, mas não no espírito. A Bíblia diz que ele era fortificado, dando glórias a Deus, porque ele estava esperando em uma promessa, crendo na promessa, de que aquele que tinha lhe feito a promessa era todo suficiente para fazer cumprir. Se nós estamos esperando por algo, para que pressa? Ele vai vir. Para que estarmos apressados, forçando a situação? A Sara, quando foi forçar aquela situação lá, não deu muito certo. Veio o nascimento de
de Ismael, e Ismael tornou-se uma pedra dentro do sapato de Isaque. Então não force nada não. Busque a presença de Deus para transformar, porque uma vez transformado por Deus, aquilo permanecerá para sempre. Agora, comecei com Jesus e seguirei com Jesus. Eu preferiria andar somente com Jesus e ter uma pedra como travesseiro, como Jacó. Vocês ouviram o corinho? Isto é certo. Isto é certo. Vocês ouviram o corinho? Isto é certo. Eu preferiria tomar o caminho da discórdia. Você preferiria? Bora ver aqui, quem tem coragem de dizer que amém? Você preferiria tomar o caminho da discórdia? E deixar todo mundo discordar de você, mas todos, não ficar um do seu lado, como Jó, como Abraão, como Noé, como Paulo. Paulo teve uma vez que ficou só. Eu preferiria tomar o caminho da discórdia. Amém? Aí sim, aí eu sei se o Espírito Santo está em mim ou não. Então Deus vai nos levar bem exatamente nisso aqui, ó. Não precisa ficar com medo. Deus vai te levar exatamente num lugar onde todos vão discordar de ti, e Ele vai ficar te olhando. Eu vou ver que atitude Ele vai tomar. Eu quero ver se Ele vai continuar sendo meu, confessando a mim, ou me negando lá na terra. Tomar o caminho do desprezado, tomar o caminho dos que são falados. Tudo está na mensagem, irmão. Às vezes nós estamos além daquilo que o profeta ensinou e querendo ser ensinador sem ter essas qualidades em nós. Olha aqui, tomar o caminho dos que são falado, injuriado, caluniado, perseguido, e andar com Jesus. Não vejo falta alguma nisso de forma alguma, disse o profeta. O profeta foi falado, foi criticado, foi caluniado. Teve uma vez que um irmão corajoso chegou para o profeta e disse: irmão Bruno, eu quero conversar com o senhor algo. Ele disse: irmão, eu não quero ouvir sobre essas coisas. Ele disse: é sobre a sua família. E ele disse: muito menos. Eu não quero ouvir você, irmão. Se eu ouvir você falar sobre a minha família, minhas filhas, filho, tudo, e juntar, ele disse: eu vou só afundando. Eu não quero ouvir sobre isso. Depois ele disse: irmão, eu estava predestinado desde antes da fundação do mundo para passar por isso. São ondas do mar. Não vejo falta alguma nisso de forma alguma. Não olhe para o erro dos outros companheiros, apenas siga em frente. Isso é tudo. Por que não olhar para o erro? Porque você não vai consertar o erro dele. E o profeta diz que quando você toma parte no assunto de uma pessoa, no erro de uma pessoa, na falha de uma pessoa, nos negócios de uma pessoa mal sucedida, e você não dá conta de resolver aquele problema daquela pessoa, você passa a ser culpado do mesmo problema. Então, quando nós estamos fora daquele problema, nós temos a nossa oração e a nossa intercessão por ele, mas na hora que nós entrar naquele negócio e não der conta de resolver, Deus nem ouve as nossas orações pelo aquele problema mais. Então é melhor ficar de fora. Se nós ficarmos de fora do problema do outro, nós teremos força para tirar ele daquele problema através da oração e da intercessão. Ajuda a tirar. Senhor, dá força para o meu irmão, dá força para aquela pessoa ali, porque ele está um pouco enredado, mas o Senhor pode ajudar ele.
eu não posso, mas eu posso orar. Veja, apenas siga em frente, isto é tudo. Agora, esta foi a maneira que fizeram com Jesus. Eles não, você deve ensinar a seu povo, vocês pastores, vocês pastores, a fazer o mesmo. Se alguém chega e diz, você sabe, a sua igreja, eles eram isto e aquilo, eles não. Sim, Senhor, pode haver 12 deles assentados ali, então, mas aquele que está bem, que está assentado ali, vê, você apenas não pode ver o bosque pelas árvores, isto é tudo, aquilo é isto, e isto diretamente de volta outra vez, vem agora. E então eles não queriam admitir que ele estava fazendo a obra de Deus. Então eles estavam tentando semear discórdia e fazer com que o povo não cresça em Jesus. Mas aquelas pessoas que criam nele, permaneceram certas com ele, e eles tomaram partido. Você sabe, eu pensei aqui, 2 pessoas que eu tenho anotado aqui. O cego não seria mudado por eles, aquele homem que ele havia acabado de dar a sua visão. Nós conhecemos a história e ele lhe deu de um lado uma pergunta bastante picante. Agora eles chegaram ali e Jesus pensou, ele era um homem que era desprezado e odiado. Você dá conta de ser assim? Porque quando nós estamos em vantagem, recebendo elogio, tendo uma posição boa na sociedade, até mesmo na igreja, agora eu sou crente, viu? Fui remunerado, subi de cargo, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, todo mundo gosta de mim na sociedade, eu só falo coisa boa, ninguém discorda de mim, eu não discordo de ninguém. Então veja, ele era um homem que era desprezado e odiado. A Bíblia diz que ele seria rejeitado, não havia nenhuma beleza nele para que pudéssemos desejá-lo. Todos como ovelhas se desviavam, ele era um homem de mágoas, cheio de tristeza, como toda a Bíblia diz que ele seria. Ele seria desprezado e rejeitado. E nós vimos aquele homem. Agora, aqueles que creram na palavra, eles sabiam que as próprias coisas que Jesus estava fazendo, e as coisas eram de sua vida, eles sabiam quem era ele, e eles não puderam colocar nada ruim nele, porque eles não podiam ver isso. Amém. E você sabe, o amor é cego de qualquer forma para estas coisas, o amor cobre uma multidão de pecados, você sabe. O amor perfeito lança fora o medo, e o pecado e toda a discórdia é o amor. Eles achavam falha em Jesus Cristo porque eles não amavam a Jesus Cristo. Ele disse, mas aqueles que o amavam não viam falha nele, porque o amor não lhe mostrava as falhas, o amor lhe mostrava as virtudes que existia nele. Porque se fosse olhar para
o homem iam ver muita falha, mas quando se olha para a virtude que está no homem, você não consegue ver falha. Era a virtude. Então o amor lança fora todo o medo, e o pecado e toda a discórdia, o amor lança fora. Parágrafo 153 da mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus. 153. Lança fora a discórdia, o entendimento é uma boa coisa. Precisamos buscar o entendimento para servir a Deus. E precisamos, através do entendimento dado por Deus, não discordar. Porque esse amor perfeito lança fora medo, lança fora o pecado, lança fora a discórdia, lança fora a indecência, o ódio. Agora este cego estava sentado ali, e Jesus e seus discípulos passaram, e eu acho que Jesus lhe deu uma pequena lição aqui. Quando eles viram este pobre homem cego, eles pensaram: bem, agora com certeza há algum pecado atrás disso em algum lugar. Preste atenção na escola. Quando eles viram aquele homem cego, eles logo pensaram: alguém pecou para que esse homem se tornasse um cego de nascença. Deve ter sido o pai dele, deve ter sido a mãe dele. Começou a vir o julgamento sobre o pecado. Foi a mãe dele, foi o pai dele, deve ser o irmão dele, o avô dele, o bisavô. Quando vemos algo acontecer a um homem, nós sempre dizemos: bem, ele pecou, certo? Ele pecou. Isso está acontecendo porque ele pecou. Vai que o irmão Herbert entra numa prova, vai que eu entro numa prova, irmão Elias, qualquer um de nós estamos fadados a entrar numa prova. Não porque pecou, mas porque Deus quer extrair daquele servo uma experiência, ou tornar em um servo mais experiente, irmão. E ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. Você sabe por que ele está passando aquilo? Porque ele saiu da vontade do Senhor, ele pecou. É isso que está no coração dos homens. E ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. Ó irmão, quase bateu no poste. Ele saiu da vontade, o irmão quase bateu no poste. Ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. Na ideia de alguém, quando a arma explodiu em mim, olha lá chegou no profeta já. Quando a arma explodiu em mim, bem, ele estava fora da vontade do Senhor. O irmão Neville bateu o carro. Ele estava fora da vontade do Senhor. Então, é o que o povo fala, irmão. Isso não é exatamente certo, diz o profeta. Não, Senhor, não é. Deus permite essas coisas acontecerem. Não é por pecado, não é por estar fora da vontade, é porque Deus quer tirar o ego do homem. Mesmo sem ele pecar, nós acabamos de cantar um hino que diz: quando a mão de poder o meu ego te tirar, sobre as ondas poderemos andar. Veja, ele estava fora da vontade do Senhor.
Isso não é exatamente certo, não, Senhor, não. Deus permite essas coisas acontecerem. Jesus voltou e lhe ensinou uma lição. Você sabe por que o profeta está nos dando essa lição? Porque Jesus deu uma lição. Quando ele foi orar pelo cego de nascença, os discípulos disseram: alguém pecou para que ele nascesse cego? Jesus disse: não, ninguém pecou para que ele nascesse cego. Então Jesus voltou e lhe deu uma lição. Eles disseram: seu pai deve ter pecado, ou foi sua mãe. Quem pecou? Ou foi ele quem pecou? Jesus disse: nenhum deles pecou, mas é para que as obras de Deus, as obras do Deus poderoso, se manifestem, ou se manifestassem. Amém. Vê, e Deus deixa as coisas acontecerem apenas para que as obras de Deus se manifestem. Agora, então ele disse, falou com o homem e lhe deu a sua visão. E ele seguiu em frente, seguiu o seu caminho, e aqui vieram os fariseus, quando aquele rumor havia se espalhado. Aqui estava um homem que era cego, assentado ali embaixo, pedindo esmola, e aqui está ele exatamente enxergando, e o rumor estava espalhado no meio deles, e aquilo agitou alguma coisa, e ali eles subiram e eles viram que o cego podia enxergar, e primeiro eles foram descobrir alguma maneira para colocar medo em todo o povo, porque eles já haviam dito: se alguém vai atrás dessa nova doutrina, deste novo profeta chamado Jesus de Nazaré, imediatamente lhe será entregue sua carta e o companheirismo da igreja. Eles não poderão ir mais à sinagoga. Se você se associar com ele e for a uma de suas reuniões ou qualquer coisa, você não poderá ir mais à igreja. Então eles queriam fazer uma grande exibição disto, porque eles o odiavam. Eles não estavam pensando naquilo ou naquele pobre homem cego, mas eles queriam fazer uma grande demonstração para fazer com que as pessoas se afastassem dele. Disseram que queriam perguntar a seu pai e mãe. Então foram e apanharam o pai e a mãe e lhes disseram: este é vosso filho? E ele disse: sim, Senhor. Ele nasceu cego? Sim, Senhor. E como ele está enxergando? E o pai e a mãe estavam com medo. A Bíblia diz: porque eles sabiam que seriam afastados da sinagoga se eles admitissem que isto era. Veja você, ali ele foi levado, eles disseram: agora nós sabemos que este é o nosso filho. Provavelmente alguns milhares ali de pé, mas se ele podia, se aqueles fariseus fedorentos pudessem simplesmente colocar uma mancha em seu nome bem ali, ou fazer algo para assustar o povo, eles o teriam tirado dali por causa daquela reunião. Veem, toda a sua influência estaria perdida. Então eles disseram, um grupo deles subiu ali com suas vestes sacerdotais e disseram: fale por ele. E eles disseram: nós sabemos que este é o nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego, mas agora como ele está vendo, eu não sei. Perguntem a ele, ele já é de maior idade, veio. Correto? Então eles foram e apanharam e trouxeram. Quem te deu
tua visão? Como ele te curou? E ele disse: alguém chamado Jesus de Nazaré me deu minha visão. E eles disseram, glorifiquem a Deus. Disseram: ora, nós sabemos que este homem é um pecador. Disse, de onde é ele? Ele disse: eu não sei, ele apenas passou e me curou, e isso é tudo que sei sobre isto. Eu sei, uma coisa eu realmente sei, eu não poderia lhe dizer se ele é um pecador ou não, eu não sei, eu simplesmente vi o homem, veja, mas se ele pode me dar a minha visão, e eu sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu posso ver. Eu estou certo disto porque há meia hora atrás eu era cego e agora eu tenho visão tão boa como qualquer um de vocês. Então eu sei que posso ver, disse o moço. Que ferroada isso deu neles. Então eles pensaram, ele disse, todos vocês desejam ser seus discípulos também? Isto é bom, esse é um bom e sólido testemunho, isto é bom, este é um fundamento sólido, isto é um testemunho muito bom, eu diria. Disse: todos vocês aqui, está um membro comum, um homem cego de pé na rua após encontrar Jesus, agora perguntando aos discípulos, perguntando aos fariseus se eles desejavam ser seus discípulos. E os bispos e os cabeças: vocês também querem ser um de seus discípulos? Eles disseram: não, você é seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés, olhamos lá atrás, através da história, você sabe, nós somos discípulos de Moisés, e este homem não sabemos nada a seu respeito. Nós sabemos de nossas escolas, nós não sabemos de nossas escolas onde ele haja se formado. Ele nunca chegou e nos perguntou sobre essas coisas. Nós não sabemos nada sobre isto. Veio pessoas aí fora, vocês sabem que aquele homem não é ordenado, aquele homem é um adivinhador ou algo, ele é Beelzebu, você está sendo enfeitiçado. Ele não tem nenhuma autoridade, nós ainda não devemos isto a ele. Nós nem mesmo sabemos de onde vem este homem. Esse sujeito ali de pé podia enxergar e disse: agora esta é uma coisa maravilhosa, disse para eles. Você vê, irmão, quando uma pessoa está persuadido, está convencido, está abençoado, cheio de Deus, não importa os alvoroços que tem em volta dele. Ele estava diante dos homens que se diziam mais santo na região, ali. Mas ele disse: essa é uma coisa maravilhosa. A coisa atingiu ele por dentro. Ele disse: ele estava quase para deprimir as pessoas. Estes fariseus estavam deixando com medo, mas ele realmente ficou ao lado de Jesus. Então ele disse: esta é uma coisa maravilhosa. Deixe-me resumir isto em algumas palavras que ele deve ter dito. Agora vocês por aqui têm procurado em todos os fins religiosos por centenas de anos, e vocês falam da vinda do Messias, e algo que vai acontecer apenas nas sombras do tempo, quando o libertador chegou para nos ver, e vocês nos diz que quando ele vier, que tudo que ele fará, e aqui vocês os líderes espirituais, os sumos sacerdotes,
desta comunidade aqui de pé juntos diante deste povo, tentando difamar seu nome, tentando dizer algo tentando dizer algo maligno contra ele, e o homem pregou e abriu, o homem chegou e abriu os meus olhos, que era cego, e eu nasci cego, e aqui estou eu de pé, aqui está meu pai, aqui está minha mãe, testemunhando que eu nasci cego, assentado bem aqui no vosso meio, por todos estes anos, nascido cego. Então o homem começou a pregar, irmão, e eles se calaram, e aqui nunca havia acontecido desde que o mundo começou, e aqui pode vir um homem realizar um milagre que não foi feito desde que o mundo começou, e vocês, os líderes espirituais, não sabem nada a respeito disto. Disse, eu digo, esta é uma coisa maravilhosa. Ele se colocou ao lado de Jesus, amém. Não estava nem aí o que eles diziam. Porque não é maravilhoso para eles nunca tinham nascido cego. Então, irmão, o que é maravilhoso para você, às vezes não é maravilhoso para outros. A bênção que está em você não está no outro, é por isso que você não pode igualar-se a outro, e nem igualar o outro a você. Cada um está em uma posição. Lugares espirituais, o profeta disse na mensagem de adoção, são posição no corpo, é o lugar do corpo que você se encontra. Esse moço aqui estava exatamente assentado em lugares espirituais em Cristo, e aqueles outros não estavam. Então ele disse, isso é maravilhoso, e aquilo começou a inchar aqueles sacerdotes, aqueles fariseus. Você vai ver a resposta. E foi-lhe permitido ser cego, para que então as obras de Deus pudessem ser manifestadas, vê? Porque ele estava do lado do Senhor Jesus Cristo, ele se pôs ao lado dele. Agora, o pai dele e a mãe dele não se colocaram ao lado de Jesus, não, eles negaram, apenas serviam de testemunho para dizer que o moço tinha nascido cego, mas não afirmavam nada, não queriam tomar partido com aquilo. Agora ele colocou um ferrão neles, você sabe o que eles fizeram? Eles disseram, agora nós sabemos que você nasceu em pecado. Agora eles começaram a pregar, e tentando nos ensinar, e o varreu para fora da igreja, e colocou para fora, e empurrou para fora, e jogou para fora. Mas logo que ele foi jogado para fora, você observou? Jesus o encontrou outra vez. Aleluia, amém. O profeta diz amém 2 vezes, Jesus o encontrou outra vez. Então não se preocupe, se eles te colocarem para fora, ele te achará de novo, vem, amém. Colocaram nós para fora, o que tem? Jesus está lá na frente para dizer, e aí, como é que foi lá? Não, lá pegou fogo. Eu disse que era uma coisa maravilhosa, Senhor, no meio deles lá, e eles ficaram todos irritados. Jesus disse, não, o espírito deles é só aquele lá mesmo. Mas, irmão, essa é uma coisa maravilhosa. Quando você vai pregar testemunhar para uma pessoa que não é crente, logo você tem que dizer isso aqui. Quando ele estiver estiver tudo abismado, aí você fala, essa é uma coisa maravilhosa. O que você está dizendo? Não, você tem 30, 40 anos de Assembleia de Deus, não sabe disso. Tanto que os pentecostais pregaram que nos últimos dias o ministério do Filho do Homem, Malaquias 4 tinha que se cumprir, e você não sabe disso, essa é uma coisa maravilhosa, porque Deus tem passado de vocês e tem chegado até nós. Então, irmãos, o que é maravilhoso para você, às vezes não é maravilhoso para outro. Então você leve essa lição nessa manhã,
Nunca pense que aquilo, quando estiver derretendo para o seu lado, o mel estiver escorrendo ao seu favor, que vai estar escorrendo ao favor dos outros. Porque nós temos que entender as diferenças que há nas coisas. O homem disse várias vezes: essa é uma coisa maravilhosa. Eu era um homem cego, nasci cego. Agora vocês são as pessoas que se dizem espiritual, deveriam estar sabendo dessas coisas. Não sabe. Ora, ninguém nunca fez tal obra desde que o mundo existe. Abrir os olhos de um cego. Então, e ele lhe disse: crês tu no Filho de Deus? E ele disse: Senhor, quem é ele? E ele nem mesmo sabia, mas a única coisa que ele sabia é que ele era cego e então podia ver. De uma coisa eu sei, irmãos, eles podem chamar isso de fanatismo, seja o que quiserem chamar, mas uma vez eu fui um pecador, eu entrei na graça agora, algo aconteceu comigo, veio, disto eu agora sei, confiando em sua palavra, crendo nele, tenho sido chutado de cada organização que existe sob o céu, não há nenhuma delas que me receberá mais. Você sabe disso, alguns homens por aqui, bons homens, me aceitarão, mas cada organização me esmagou, isto é certo. Mas ele me encontrou, disse o profeta, ele me achará de um modo ou de outro, isso é certo, chegará assim. Então, eu fiz a pergunta: quem vai querer servir a Jesus assim? Se você for, eu tenho uma sobrinha que ela foi casou-se com um moço das assembleias e ela começou a congregar lá e lá não deu certo, não dá certo. Ela teve que sair de lá e voltar exatamente para aqui, para o lugar de onde ela era originalmente. Então, o profeta disse: eu fui chutado, eu fui esmagado pelas denominações, eu fui expulso das denominações, eles não me aceitam. Ele disse: mas eu estou certo de que Cristo me encontrará de novo lá na frente do caminho. Então, irmãos, vamos pensar da agora em diante em servir a Deus sendo desprezado. Vamos pensar em uma outra forma de servir a Deus, porque vamos tirar esse pensamento de enquanto as coisas estiverem indo bem, eu estou indo bem. Não, quando as coisas estiverem tudo atravessadas, quando não parecer mais nem igreja, quando as portas forem fechadas, quando o último sermão tiver sido pregado, quando as Bíblias tiverem sido fechadas, disse o profeta, há um lugar preparado para cada um de nós. Então, pense assim, pense que da agora para frente vai ser a parte mais difícil da prova. Quem já fez a prova, a ser aprovado, prova escrita e tudo, vem as primeiras perguntas e vem uma manteiga, as primeiras perguntas. Quem faz prova sabe disso. Quando vai chegando para as últimas, irmão, é aonde você conclui o seu curso, vai se tornando cada vez mais difícil. Quem faz prova de habilitação sabe? Qualquer tipo de prova, você sabe que as últimas questões são piores, são terríveis. Então nós começamos com o batismo nas águas e entramos no ritmo pentecostal, e ainda provemos um pouco do avivamento. O avivamento passou, as festas passaram, o encontro foi bom enquanto durou. Pode não haver mais encontro, pode não haver mais nada aqui na terra, pode só haver confusão
e desencontro e desacerto e problema o resto desse mundo aí para frente. Ninguém sabe mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que seria dessa forma no tempo do fim. E aí eu ainda vou ser cristão? Você ainda vai dar conta de ser cristão mesmo assim? Irmão, aquele moço, você vai dizer, essa que é a maravilha, que quando todo o sistema se desmoronar, quando tudo deixar de existir, até o nosso sistema, porque o profeta diz que Deus tem um sistema na terra, a denominação é um sistema, mas o nosso também é, sistema de Deus. Mas até o sistema de Deus, irmão, aqui na terra, deixa de existir por um tempo. Você fala, mas Deus vai desmanchar o seu próprio sistema? Vai. Deus vai desmanchar na terra o seu próprio sistema. A igreja, o conforto da igreja vai ser desmanchado. O tabernáculo vai fechar, vai deixar de existir. Porque o profeta diz que a águia pega e cria um sistema para colocar seus ovos. Naquele sistema nascem seus filhotes. E chega um tempo que os filhotes estão tudo do tamanho da velha mãe águia, e ela chega lá e arranca o sistema que ela mesma criou para dar conforto a eles. Ela tira o sistema que foi estabelecido para o conforto deles. E aí eles ficam pisando naqueles espinhos pontiagudos, e a águia mãe está dizendo, acabou-se a vida mansa de comida à beira do ninho, acabou-se o conforto do ninho, agora é céu, agora é voar. E o profeta diz que acontecerá com a noiva do mesmo jeito. Esse conforto que a noiva teve aqui na terra, durou e foi bom o quanto durou. Mas um dia, você vai dizer, saudade da igrejinha, nós tínhamos um culto tanto e tanto tempo, nós tínhamos encontros 3 por ano, tinha 2 ou 3 no regional, tinha 3 nacional. Uma vontade de ir para um encontro, eu nunca fui no encontro, mas olha o tanto de encontro que teve. Você vai subir no arrebatamento sem ter ido nenhum encontro. Por quê? Porque ficou para trás. Não vai. Às vezes não vai mais ter. Mas, irmãos, quando esse sistema aqui que Deus criou, você sabe, as pessoas se tornaram, irmão, tão alto entendido no sistema que Deus estabeleceu para Israel, que ninguém acreditava que Deus ia desmanchar aquele sistema. Lembra de Jeremias? Jeremias dizendo, gente, se curvam para o rei da Babilônia, se entregam. Se vocês se entregarem numa boa, se entregarem de bom grado, muitas coisas do que está feito nesse sistema permanecerá, pelo menos o sistema ficará aqui. Vocês sairão do sistema de Deus, mas as coisas ficarão aqui. Então eles não acreditavam, irmão, que era capaz de Deus desmanchar aquele sistema. Tinha altar de ouro, tinha templo feito, tudo na medida que Deus deu. Você sabe o que Deus fez? Deus trouxe o rei da Babilônia e jogou em cima do seu próprio sistema. Disse, eu recuso o meu próprio sistema, eu quero que aquilo que eu fiz seja completamente desmanchado perante os olhos deles, para eles verem que eles corromperam contra a lei de Deus. Então o rei da Babilônia chegou e destruiu tudo do que era de Deus. Não era, Deus não botou ele para destruir nada que era dos outros, não, era sistema de Deus. Então, quando a igreja, a noiva, está nesse conforto e tudo, para que ela chegue à condição do arrebatamento, todo o sistema será mudado. Ela entrará no chamado grande aperto que virá.
Então isso que era favorável para nós se tornará às vezes, muitas das vezes, contra nós por causa de nossa posição. Aí eu digo, isto é que é a maravilha de tudo aquilo que Deus profetizou através de sua palavra e está se cumprindo para os nossos dias. Porque você já pensou o mundo ser queimado e ficar só o tabernáculo? Não, todo o sistema será queimado, ficará nada aqui, purificado. Então que Deus em Cristo nos abençoe fortemente, nos encha com sua graça, para quando o cenário mudar, quando as coisas mudarem, nós estarmos apercebidos, dizer, Senhor, isso tem que acontecer, tem que acontecer. Cristão não é para ficar lamentoso, lamentoso por isso, lamentoso por aquilo, reclamando disso, reclamando daquilo. Nós precisamos encarar a realidade da vida como pessoas entendidas, cheias do Espírito Santo, compreendendo cada fase do caminho. Você já pensou, a mensagem de Jeremias era uma mensagem completamente ao contrário do que as pessoas pensavam para aquele dia. Você sabia que nós estamos numa mensagem igual a de Jeremias? O que é que Deus está dizendo? Convertam-se, preparem-se, saiam da terra, isso vai ser destruído. É a mesma coisa. Jeremias dizia, gente, o sistema é bom, vocês têm a igreja tudo construída, mas a fase de adorar já passou, Israel se corrompeu, Deus desprezou Israel, não é mais tempo de ficar agarrado nas colunas do templo, Deus não está mais atendendo daquela forma, Deus está dizendo para vocês saírem. E a pessoa, se nós mesmos ficar agarrados nas coisas que são terrenas, o que nós estamos fazendo? Qual foi a escritura que nós lemos aqui? Veja, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então nessa manhã nós fomos convidados a pensar nas coisas celestiais. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Então, quanto ao fechamento, quanto ao decreto, nós estamos para ver o cumprimento do primeiro, que era de 8 dias, 10 dias, não sei, vence segunda ou terça-feira, e vamos ver o que se estenderá depois disso. Nós vamos continuar com os cultos assim, até que não dê mais para ter os cultos. Enquanto tiver a oportunidade de nós termos os cultos, aqui, lá em Xinguara, na terça-feira nós vamos estar na oração e já sabemos se haverá mais restrições rigorosas, porque o mundo vai trabalhar nisso aí daqui para frente. Eu vi uma fala de que se você tira o povo do trabalho, você aglomera o povo. Se você põe o povo para trabalhar, deixa o povo ir trabalhar, o povo se esparrama. Você vai para a sua obra, o outro vai para o dele, o outro vai para o serviço dele, então fica mais esparramado. Mas, irmãos, estamos dentro da vontade perfeita de Deus. O que Deus fizer para mim, eu digo amém. O que Deus fizer para nós, vamos dizer amém. Se Deus disser que, através do que foi avisado para nós, que não haverá mais culto neste tabernáculo, nem naquele, e que for fechar tudo, eu vou dizer, isso é assim diz o Senhor, isso é o que está profetizado. Então vamos seguir avante. A palavra de Deus já está dentro do coração de cada um de nós, não é isso aqui propriamente, é o que está dentro de cada coração que vai fazer a diferença. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Como o homem disse, isto é que é maravilhoso. Todas estas coisas aconteceram, coisas que não foram feitas desde que o mundo existe, está sendo feito agora e vós não sabeis nada acerca disto.
Pai, o Senhor tem passado deles e tem chegado até a nós com tua palavra. E aqui estamos nós, ó Deus, nesta manhã de bênção, sendo abençoado, querendo tomar posição firme cada vez mais, ó Deus, na tua presença. Ajude a igreja, ajude ao teu povo, ajude aos pastores, que o Senhor possa ser misericordioso e dar graça, vigor, força, unção e poder para a tua igreja nesse restante de tempo que nos resta aqui na terra. Ó Deus, que tua bênção seja com cada um, que o Senhor esteja com os enfermos para restaurar a sua saúde, abençoando os aflitos, oprimidos, ó Pai, e nos dando a porção da tua palavra a cada dia da nossa vida. Perdoe todas as nossas faltas e negligência que às vezes é feita, o qual não fazemos propositalmente, mas estamos na condição de homem ainda aqui na terra, nascido de mulher, ó Deus, cheio de perturbação e de bem poucos dias, como disse o profeta Jó, e queremos, ó Deus, ter a tua graça para cada momento da nossa vida, para que possamos permanecer de pé na presença do Todo-Poderoso, com o fim de ser para louvor de tua glória, ó Pai. Assim ajude, receba a adoração, a dedicação de cada um, que dispensou o conforto de casa nesta manhã para estar aqui nesse local para ouvir a tua palavra. Concede uma bênção especial, Senhor, sobre a vida de cada um, unção e graça, poder, proteção divina, e que o anjo do Senhor esteja sempre adiante para conduzi-lo os passos dos teus filhos por onde quer que andares. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. À noite, culto aqui no tabernáculo, culto de sobremesa, à noite a partir das 18 horas, 18h30. Deus abençoe.